reparou que tá todo mundo vivendo na velocidade 2x? Eisenbahn, a cerveja que respeita o tempo e os detalhes, convida você a apreciar o que realmente importa, no tempo certo. Bora tirar uma do Eisen? É na velocidade 1x que a vida acontece. Aprecie com moderação. Vinícius Júnior é alvo de injúria racial na Espanha. O brasileiro já foi alvo de racismo em estádios da Espanha pelo menos 20 vezes. Sabe o que aconteceu até hoje? Nada. Ninguém nunca foi punido. Como se fosse a noite sem vergonha preso. Como se fosse um mental esteiro. São meus planos, minhas minas, meus filhos, minhas irmãs. E o mundo é nosso. Eu fui escolhido, como você falou, para defender uma causa tão importante que a cada dia eu estudo mais sobre, para que no futuro bem próximo, meu irmão que tem 5 anos, todas aquelas pessoas que vão vir não venham passar por tudo que eu tô passando, que as pessoas negras possam ter uma vida normal como todas as outras. Você que se liga na Globo, estamos chegando em tarde de seleção brasileira direto de Madrid. É um jogo que tem um simbolismo muito especial, além da importância simbólica dele. É mais um grito contra os racistas. Por mais que tentem sufocar esse grito, ele continua sendo ecoado. E esse menino chamado Vinícius Júnior é um agente transformador e tem assumido essa carga tão pesada, tão difícil. Mas você não está sozinho não, Vini. Tem muita gente contigo. Eu tô aqui no estúdio municipal da Globo, com a Ana Thaís Matos, com o Maestro Júnior, o nosso time de comentaristas, para esse que é um jogo para lá de especial, por tudo isso que eu disse em poucas palavras aqui, mas daqui a pouquinho tem bola rolando para Brasil e Espanha. E você sabe que o Brasil ganhou na Inglaterra no último sábado por 1-0, foi muito bem, fez uma grande partida, uma vitória marcante com o gol do Hendrick. E o técnico repete o time para hoje. Mas vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma sentida naquele ambiente que cerca o Santiago Bernabéu. Primeira vez que Brasil e Espanha se enfrentam jogando no Bernabéu. Primeira vez que a seleção brasileira joga no Bernabéu, que é a casa do Real Madrid. Lá está o Guilherme Pereira. Boa tarde, Gui. Oi, Luiz, tudo bem? Um grande abraço para você e para todos. O Vinícius Júnior é um jogador muito querido pela torcida do Real Madrid, principalmente pelas crianças. No jogo de hoje, nas arquibancadas do Santiago Bernabéu, a gente está vendo alguns cartazes de apoio à luta antirracista do brasileiro. Os espanhóis, claro, vieram principalmente para apoiar a seleção da Espanha, que se prepara para a Eurocopa, que começa em junho. O técnico Luiz de la Fuente vai usar o que tem de melhor para enfrentar a seleção brasileira, Luiz. Boa transmissão pra gente. Valeu, Guilherme, para todos nós, o flagrante importante ali do Gui. Claro que o Santiago Bernabéu, né, é a casa do Real Madrid, onde joga o Vinícius Júnior. E obviamente que o clima hostil que nós mostramos, inclusive na abertura, que aconteceu lá no estádio do Atlético de Madrid, no Wanda Metropolitano, hoje não deve acontecer. Vamos colocar no condicional nessa partida no Santiago Bernabéu com a seleção espanhola, com aquilo que tem de melhor hoje, diferente do jogo que aconteceu contra a Colômbia, que a Colômbia venceu por 1-0, inclusive o jogo foi disputado em Londres. Vamos fazer o seguinte aqui, bater o primeiro papo aqui rapidinho com a Ana Thaís Matos e com o Maestro Júnior, nesse jogo que tem evidentemente essa mescla, mas ele tem importância. A gente pediu tanto para vamos enfrentar europeus, seleções campeãs mundiais. Mas é emblemático que esse jogo aconteça em Madrid, por mais que a gente ache que talvez o local não fosse esse, ele tem um grito, e seguem querendo calar o grito, mas a gente vai seguir gritando. Tudo bem, Ana? Boa tarde. Tudo bem, Luiz, Maestro, o pessoal que está em casa, feliz de estar aqui com vocês hoje nesse jogo importante para a seleção. É isso, Luiz. Eu acho que se a gente pode questionar, é um local para que acontecesse esse jogo. Isso eu acho que vale a gente discutir. Mas ele tem que ser com as seleções europeias, pensando no aspecto do futebol, que a seleção tem tido pouco, encontrado poucas seleções europeias, pensando aí, né, nos anos de Copa do Mundo. Agora, é emblemático que esse jogo aconteça na Espanha, porque a Espanha vem sendo marcada nos últimos anos, Luiz, por questões de assédio envolvendo o presidente da federação na final da Copa do Mundo Feminina. Nós vimos agora recentemente o julgamento e a sequência do caso de Daniel Alves. E a gente tem um caso muito importante, que é um caso que envolve raça, que envolve racismo. E a Espanha, infelizmente, tem feito muito pouco para proteger o nosso Vinícius Júnior, e não só ele, toda a comunidade negra que vive na Espanha. Feito muito pouco, inclusive do ponto de vista legal. Não há legislação, como temos no Brasil, por exemplo. Mas, juntos de novo para mais um Brasil e Espanha, mais um
europeu no nosso caminho, Júnior. Boa tarde. Olha nós aqui, Luiz. Boa tarde você, para ela. Eu vou pelo lado esportivo, né? A expectativa que a gente tinha no primeiro jogo, exatamente, ele foi superado. Não é um entusiasmo exagerado, mas também a gente sabe que muita coisa boa foi feita naquele dia. Então, tantas coisas boas que ele repete o time. Eu acho que esse momento é um momento realmente de experiências. Mas acho que para você jogar contra a Espanha, que é uma Espanha, ainda mais jogando dentro de casa, com a sua melhor força, nada melhor que um time que correspondeu plenamente contra a Inglaterra. Então vamos fazer contato com o Carlos Gil, que vai trazer as informações da nossa seleção. Alô, Gil! Oi, Luiz Alberto, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Com Vinícius Júnior como capitão, a seleção brasileira entra em campo com a mesma formação que iniciou a partida contra a Inglaterra. O técnico não tem problemas médicos, o Dr. Rodrigo Lasmar garantiu para todo mundo 100%. E o Dorival quer utilizar essa partida para fazer o máximo possível de observações. Ele vai fazer as 6 substituições e uma coisa é certa, em algum momento do jogo, o Endrick vai entrar, Luiz. É isso aí, Carlos Gil. O Endrick que jogará no Real Madrid a partir do meio do ano, quando vai completar 18 anos. Estamos aí com as imagens da escadaria dos bastidores antes da entrada em campo dos times. Ali do lado esquerdo, o Wendel, Fabrício Bruno, Lucas Paquetá, os jogadores do Brasil. A Espanha que traz, digamos, o que tem de melhor à disposição o técnico de La Fuente, né? A gente está vendo aí os jogadores, já naquele loirinho mais no alto ali, o Dani Olmo, ele em grande forma. Temos também a escalação do Nico Williams, que está com esse cabelo diferente ali. E junto dele tem o Lamine Yamal, que é um menino jovem do Barcelona, que vem ganhando espaço de apenas 16 anos. É impressionante, né? Cada dia os meninos acontecem mais cedo. E eles entraram no jogo ali, passando o Andrés Pereira, jogadores do Grêmio que entrou, o Douglas que entrou, jogadores que estão no banco de reservas da seleção brasileira. São os preparativos antes da entrada em campo. O Carvajal do Santiago Bernabéu daqui a pouquinho. Esse jogo que é inédito no Santiago Bernabéu, né? E o Lamine Yamal cumprimentando ali o Rafinha, são colegas, né? O Lamine Yamal é impressionante, né? Surgiu aos 16 anos do Barcelona e o ponta-direita titular é o Rafinha, né? Eles disputam a posição ali. Vai passar o Dorival Júnior, você vê ali o Ayrton Lucas e o goleiro da seleção brasileira também passando, menino do Vasco, que vem brilhando, jogando no futebol brasileiro, o Léo Jardim, e teve a oportunidade de ser convocado, membros da comissão técnica, a nova comissão técnica da seleção brasileira, o Celso Rezende, aqui de Bonezinho, que é o preparador físico, digamos, responsável, titular, e aí, enfim, o Vinícius Júnior, que hoje vai com a braçadeira de capitão da seleção brasileira. Você vê que o Brasil usa esse agasalho que tem na frase uma só pele, uma só identidade, por isso que o escudo está ali com impressão digital. O árbitro português Antônio Nobre vai comandar o trio de arbitragem. Não teremos árbitro de vídeo para o jogo desta noite na Espanha. Finzinho de tarde, começo de noite no Brasil, o árbitro português Antônio Nobre está substituindo o João Pinheiro. O cara foi fazer um treino ontem e se machucou. Teve que ter substituição no árbitro principal. 4 graus a temperatura em Madrid, sensação térmica de -1. O Carlos Gil, durante o Globo Esporte hoje, disse que chegou a ter quase que um princípio de neve em Madrid, mas é bom lembrar que o Bernabéu agora é coberto. O estádio do Real Madrid passou por uma reforma recente e é coberto, o que vai deixar o ambiente mais tranquilo. Passou ali o Danilo e nós vamos para campo. Vamos para o gramado do Bernabéu, com os jogadores do Brasil e da Espanha, para esse grande confronto. Futebolisticamente falando, é um jogo grande. A Espanha campeã mundial em 2010, o Brasil pentacampeão mundial. Amistosos contra as seleções do primeiro time do futebol internacional. A Espanha é a 8ª colocada do ranking da FIFA, por exemplo. O Brasil enfrentou a Inglaterra, a 3ª e ganhou. E hoje tem esse jogo no Santiago Bernabéu contra a seleção espanhola. 70 mil ingressos foram vendidos, são 82 mil ingressos disponibilizados para o público nos jogos do Santiago Bernabéu. As duas seleções estão no gramado da casa do Real Madrid. Mais uma vez o menino Lamine Yamal, 16 anos, é uma atração. E nós vamos agora para a execução dos hinos nacionais. Começando pelo nosso hino, respeitosamente o hino nacional brasileiro.
Música